cultura de honra não é nada mais, nada menos do que você já sabendo a sua identidade, você identificar a identidade daquela pessoa que está ao seu lado. Então, primeiro você entende quem você é, e lá na identidade espiritual 1 e 2, é muito legal, porque a gente faz uma viagem, né, cronológica, biblicamente falando, a gente entende o que aconteceu com o homem, com as reviravoltas, né, das suas atitudes, né, como o inimigo tentou e continua tentando enganar o ser humano até o dia de hoje. Só que nós, então, realizamos e aprofundamos esse entendimento de quem nós realmente somos em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença para a gente. Isso a gente viu em Identidade Espiritual 1 e 2, e logo depois, então, adentramos cultura de honra. E nos deparamos com uma honra, que a gente vai ver aqui, mais uma vez, a gente vai rever, que é diferenciada. Ela não é uma honra, a honra que você vê simplesmente no dicionário, não, é algo muito mais profundo, é um conceito mais profundo. Da mesma forma, quando alguém te pergunta assim, você sabe qual é o seu propósito? Se você for olhar no dicionário a palavra propósito é objetivo. Mas quando eu te pergunto, você sabe qual é o seu propósito de vida, eu estou falando de algo muito mais profundo do que simplesmente um objetivo. É um sentido, é um para quê. Quando a gente fala de cultura de honra, quando eu falo de honra nesse contexto, no contexto sobrenatural, eu estou falando de algo muito mais profundo do que uma simples homenagem, muito mais profundo. É algo que transcende a própria definição do dicionário. E a gente já experimentou, todos nós aqui já experimentamos isso, e hoje a gente vai começar a realmente galgar algo mais ainda profundo do que a gente já viu. Vimos então, na primeira cultura de honra, né, que tivemos no ano 1, na primeira aula, somos todos valiosos, então enxergamos esse valor, né, vimos que somos uma obra-prima, e quando nós rejeitamos, né, uma obra de arte, a gente não está rejeitando a obra de arte, a gente está rejeitando o artista que fez aquela obra de arte, né? E aí é um grande estalo para a gente começar a falar assim, opa, quando eu reclamo, quando eu menosprezo, quando eu me aparto de um irmão, de uma pessoa, às vezes um homem que entende, uma mulher que entende a sua identidade espiritual, ou até aqueles que não se reconhecem ainda, né, não entendem nem mesmo quem é Deus, mas quando eu me menosprezo, quando eu me aparto dele, quando eu deixo ele de lado, na verdade o que eu estou fazendo é menosprezando o próprio Deus, que é o seu Criador. Né, vimos então como encontrar o valor no outro. E aí a gente entende, né, que a honra está ligada ao reconhecimento desse valor. Um valor inestimável, uma vez que Jesus Cristo pagou o preço, não só por mim nem por você, mas por aqueles mesmo que nem mesmo conhecem ainda. Amém? E é nosso dever levar essa grande bênção, né, esse grande abrir de olhos. Nós vimos na aula 3, honra e homenagem, a diferença, né, por isso que eu digo aqui, honra não é simplesmente uma homenagem, vimos que existe uma diferença aí, honra é algo muito mais profundo, é a forma de lidar, né, o Rodrigo gosta de usar a expressão que honra é a graxa do mundo espiritual, tudo, e a gente vai ver isso hoje aqui, tudo que a gente aprendeu no ano da Escola Sobrenatural 1, profecia, cura, tudo, em tudo se aplica a cultura de honra. Se você aprender a profetizar sem a cultura de honra, você vai se tornar um falso profeta. No final das contas, ainda que você estiver recebendo uma revelação que vem da parte de Deus, mas se você não souber ministrar isso, você pode acabar indo para o lado de um falso profeta. Da mesma forma, uma oração de cura, a cultura de honra ela vai se aplicar, eu vou mostrar isso para vocês. Então, é a graxa, ela que faz a conexão entre tudo que a gente já viu. E é diferente, claro, de uma simples homenagem. Eu não preciso homenagear uma pessoa que estava cometendo, né, um ato equivocado, um ato errado, até pecaminoso, mas mesmo ela cometendo esse ato pecaminoso, eu posso honrá-la. Eu não preciso homenageá-la,
Porque honra não é a honra que a gente está falando aqui, que faz parte dessa cultura sobrenatural, é diferente de homenagem. Nós vimos que existem níveis de honra, a palavra de Deus nos mostra isso, honrar pai e mãe. A palavra de Deus nos fala que nós devemos, que o presbítero que governa bem que lidera bem a sua igreja, ou melhor, que lidera bem, ele é digno de dupla honra. Então a gente vê que o rei é digno de honra, existem honras diferenciadas, níveis de honra diferenciados. Isso foi visto no ano 1. E a gente viu também que a honra, a cultura de honra, ela é imprescindível para a harmonia no corpo de Cristo. E lá no livro do Danny Silk, no livro que todos leram aqui, Cultura de Honra, ele faz uma analogia incrível, de como os 5 ministérios, o ministério quíntuplo, interagem entre si. Pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos. Como é que eles interagem entre si? E sem cultura de honra, o que acontece? Divisão na igreja. O apóstolo acha que é melhor que o pastor, que o evangelista quer sair da igreja, o pastor quer ficar para cuidar das pessoas, e aí se divide. Mas a cultura de honra é o que faz com que homens e mulheres poderosos permaneçam unidos. Cara, isso é incrível. A cultura de honra faz com que homens e mulheres poderosos permaneçam unidos, porque um reconhece o valor do outro, sem se achar mais ou menos. E a gente viu tudo isso, então, no primeiro ano. E agora, põe aí, Tiago, o próximo slide. Agora que a gente entra em cultura de honra 2, as coisas vão pegar fogo, meu irmão. Por quê? Porque agora a gente vai passar a viver essa cultura de honra em todas as áreas de influência. Porque você já não tem mais leitinho. Chega de leitinho, agora é feijoada. Agora é churrasco para você. Meu irmão, olha só que coisa incrível. A gente passou identidade 1, identidade 2, cultura de honra. Para quê? Para mudar um mindset, para mudar uma mentalidade. Isso foi tudo conceitual, vocês entenderam? Foram momentos mágicos que nós passamos com o Senhor, com os irmãos. Momentos mágicos, mudou a minha vida. Mudou a sua? Mudou a minha. A escola sobrenatural mudou a minha vida, mudou a sua? Mudou a minha. Eu tenho seminário de teologia e eu falo assim, falo para qualquer pessoa indiscriminadamente, cara, escola de sobrenatural é de 10. De 10. Mudou a minha vida. Não é só o entendimento logos, mas é o rema. É a revelação. Então, meu irmão, a gente passou, identidade 1, 2, cultura de honra, mudando o mindset, mudando tanto o entendimento quanto vivendo uma nova revelação. Só que agora está na hora, então, de sair com isso aqui e fazer com que isso se torne cada vez mais aplicativo. Eu sei que todos já saem pra caramba, em shopping, em funeral, agora usando cultura de honra em tudo que é canto. Mas agora a gente vai dar mais intenção a ela. Deixar essa cultura de honra ainda mais intencional para onde a gente vive, nas áreas em que a gente atua. Amém? Amém. Esses estudos aqui que a gente tem ministrado, são baseados, o primeiro Cultura de Honra do primeiro ano, ele é baseado especialmente no livro Cultura de Honra do Danny Silk, do pastor Danny Silk, lá da igreja de Bethel, e é baseado também nos estudos do Miguel Ángel, que é o representante deles lá no México. Esse estudo Cultura de Honra 2 é baseado no Cultura de Honra, no Prática de Honra, que eu acho que muitos aqui já leram. Quem já leu Prática de Honra aqui? Não? Já leu Prática de Honra? Prática de Honra é um manual que é baseado no Cultura de Honra, mas é bem interessante. É baseado na Prática de Honra, no Loving on Purpose, que é um livro que foi feito para pais, mas também sobre honra entre pais e filhos, e Foundations of Honor, que também é um livro, livro
como é que fala? Tipo apostila, né, sobre honra. Esse cara é especialista, ele é demais. Esse pastor Denis Silk, ele é incrível, é um especialista nesse assunto, e eu acho que ele pegou essa revelação de honra como ninguém. Realmente, o que a gente tem feito aqui se baseia muito nos estudos dele. Tiago, o próximo, por favor. Hoje, então, a gente vai ver, né, essa cultura sobrenatural, essa cultura de honra que é necessária para que a gente viva uma cultura sobrenatural. E olha o que diz lá em 1 Pedro, né, capítulo 2, versículo 17, para a gente relembrar, refrescar a cabeça: honrai a todos. Isso que para muitos é um grande paradigma, né, no primeiro ano, né, do Cultura de Honra, a gente já começa quebrando isso logo, né, requebrando isso. Então, honrai a todos. Não é honrar o pastor, não é honrar o presbítero, o apóstolo, o magnata, o cara que é bonito, a menina bonita, não, é honrar todo mundo. Por isso que honra não é homenagem, a gente já viu isso no primeiro ano. Honrar é ter uma atitude de amor, de respeito, uma atitude que faz com que aquela pessoa possa viver a sua identidade, mesmo sem saber. A cultura de honra faz com que você leve a identidade da pessoa, identidade espiritual, quem ela é chamada para ser, nas suas palavras e nas suas ações para com o outro. Isso é cultura de honra. Não é necessariamente o que está no dicionário, assim como o propósito. É mais profundo que isso. Então imagina você e eu aqui que estudamos, né, meses sobre identidade, continuamos estudando, ainda é uma revelação nova para a gente, relativamente nova. A gente tratar as pessoas de acordo com a identidade delas, coisa que muitas vezes elas desconhecem. Então eu tive a oportunidade, por exemplo, de lidar com mendigos, né, e tratar aqueles homens ali que chegavam machucados, sujos, de acordo com o que eles são realmente. Quem eles são? Homens chamados para serem a manifestação de Deus. Muitas vezes eles nem conheciam a Deus, não tinham se aberto para Cristo Jesus, mas esse é o chamado deles, essa é a identidade deles, que eles ainda não vivem. E poder reconhecer isso neles, olhar para os olhos deles como Jesus olha, e amar, é a cultura de honra, fazer com que eles tenham esse relâmpago da sua identidade. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Uma desvirtuação da cultura de honra, antes da gente começar propriamente, é que a honra, ela se dá, não se almeja. Jesus Cristo falou que aquele que quiser ser o primeiro, seja o quê? O segundo? O último, né? Por isso que algumas pessoas não conseguem entender a cultura de honra. Porque elas acham que a cultura de honra foi feita para que as pessoas se enalteçam a si mesmas. E a cultura de honra foi feita para você dar. Cultura de honra é isso, é reconhecer a identidade do outro. É você fazer esse trabalho. Ainda que ele não reconheça a sua. Então eu já fui um homem pecador. Já fui um advogado também. Estou orando pela vida do Marcos. Estou dando meu irmão Marcos ali. Então, eu não atuo mais, né? Mas certa vez eu estava entrando numa audiência. E cheguei na audiência para defender um cliente. E esse cliente
É aquilo, né? Ossos do ofício. Aquele cliente que não era dos melhores. Era um cara malandro, era um cara malandro. E estava lá o Bruno, o Bucha, garantindo o direito dele de defesa, né? Porque aí o advogado tem que garantir o direito, todos têm direito à defesa. E cheguei lá, gente, os advogados, eles estavam correndo atrás desse meu cliente, sei lá quanto tempo, mas o cara era tão malandro, que nem o Sérgio Malandro, pegadinha do malandro. O cara fazia tanta pegadinha, ele mudava de endereço, dava endereço errado. Eles já estavam anos procurando esse meu cliente. E aí eu comecei a advogar para a empresa dele. E eles acharam o cliente, afinal de contas. Cheguei lá na audiência. Rodrigo, eram 2 advogadas, o cliente e tal, estava com eles. Eu entrei com o preposto da empresa e os caras mas esculacharam. Eu entrei, esses caras esculacharam. E aí, é claro, eu estava defendendo, olha que antiético, né? Eu estava ali para, né, defender o cliente e os caras me esculacharam. E no primeiro momento o sangue subiu, né? Falei uma coisa ou outra, respirei fundo e comecei a fazer o seguinte, fazer o contrário. Comecei a honrar em audiência. Lembra, nas suas áreas de influência. São 7 as áreas de influência e cada um aqui tem um chamado para trabalhar alguma delas. E o fato de eu ter me aquietado inicialmente, recebido, né, aquela reclamação deles e invertido o jogo, eu comecei então a permitir que as pessoas que estavam ali naquela audiência me acusando injustamente, porque era advogado, cara, elas pudessem se reconhecer que elas realmente são, e elas estavam fora do papel delas. E aquilo ali mudou o ambiente, né? E é claro que o meu cliente foi condenado, ele mereceu, mas mudou uma audiência que tinha tudo para ser desastrosa, e eu tinha tudo para sair daquele lugar como? Com o coração machucado, ferido, mas o fato de enxergar com cultura de honra, fez com que os próprios que antes me acusavam, mudassem sua conduta, e ao invés de sair machucado, tanto um lado quanto o outro, ambos os lados saíram ali, entendidos, porque a honra, nessa nossa cultura sobrenatural, é algo que a gente dá para o outro, a gente não busca receber. É claro que ela vai voltar, porque as coisas de Deus têm esse caminho duplo, não é? Aquilo que você planta, você vai colher, é uma lei espiritual do nosso Deus. Mas a gente não faz com essa intenção, a gente simplesmente se permite dar, ser o último, sabendo que Deus vai nos honrar também. Você tende a honrar aqueles em que você se reconhece. Você já parou para perceber que você tende a honrar aqueles em quem você se reconhece, Rodrigo? Já percebeu isso? Já? Você chega e você olha para um político e você reconhece que aquele político... Obrigado, meu amor. Você reconhece que aquele político, ele pensa parecido com você em alguma coisa. Você honra ele. Mas o outro político que pensa diferente de você, você desonra. Você olha para uma pessoa, olha que revelação profunda. Você olha para uma pessoa e vê que ela se veste como você, ou ela tem alguns valores com os quais você se identifica. Você, pô, esse cara é legal, essa menina é bacana. Mas quando você olha para uma outra pessoa, com valores diferentes dos seus, pessoas nas quais você não se enxerga, você tende a se isso é meio esquisito, isso é meio, vou ficar longe. Porque no final das contas, uma das desvirtuações da cultura de honra é porque a gente só honra no outro a nós mesmos. E a gente não pode permitir que isso aconteça, Janice.
muitas vezes a gente só... Então, essa discussão política aí, que um é melhor que o outro, é porque a gente não está falando de A ou de B. A gente está falando da gente. E o que o Senhor quer que a gente faça é levantar a identidade de cada um e honrar quem? Todos. Muitas vezes, pega que é profundo isso aí, meu irmão. Muitas vezes, a gente tende a não gostar do fulano, porque na verdade a gente não se identifica nele. E a gente tende a gostar do ciclano, porque a gente se vê. O que a gente está fazendo, no final das contas, é honrando a si mesmo. E o que Deus está falando para você hoje é: acabou. Eu não estou falando de homenagem. Eu estou falando de estender uma cultura do reino, de levantar aquele que está caído, levantar que ele está caído pela mão, porque você reconhece a identidade dele. Cultura de honra é reconhecer, e eu vou repetir isso várias vezes, é reconhecer a identidade do outro e tratar ele de acordo com ela. E não é porque ele parece com você ou representa seus valores, mas pelo contrário, porque provavelmente ele não se parece com você e não representa os seus valores, porque provavelmente ele está muito afastado dos valores que Deus tem preparado para ele. E é por isso que você vai levantar ele, porque ele está caído. É por isso que ao invés de você fazer isso aqui, e se afastar, e sentar do outro lado, é o contrário. É aí que você vai fazer, chegar próximo e abraçar. Reconhecer em cada um aquilo que Deus reconhece. Amém? Então, para a gente começar, a gente honra todo mundo, porque a gente reconhece a identidade. Ainda aqueles que não se reconheceram, que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, que não foram feitos filhos de Deus, mas a gente honra a identidade, sabendo que eles foram chamados para. E que o inimigo tem impedido eles de reconhecer essa verdade. A gente honra todos, para que todos tenham acesso a essa verdade. A gente não busca receber, mas dar. E a gente busca enxergar não a mim mesmo, mas a pérola que o Senhor colocou na vida de cada um. Amém? O próximo, por favor, meu irmão. Uma das definições, olha só como a nossa honra é diferente. Uma das definições de honra no dicionário é consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, ou é um privilégio, né? Olha só, consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais. Meu irmão, aí é mole, pô. Mas está na palavra de Deus: honrai aqueles que se distinguam pelos seus dons intelectuais. Não. Honrai aqueles que se distinguem pelos seus dons artísticos. Não, meu irmão, é todos. Todos. Porque quando Jesus sentou com os seus discípulos, abençoou os seus discípulos, sabendo que ele seria traído ali, ele honrou. Quando Jesus Cristo morreu, deu a vida, ele honrou. Por aqueles que o odiavam. Então, quando a gente fala de honra, a gente está falando de todo mundo. Não é só pelo que as pessoas fazem, como está escrito no dicionário, pelos seus dons artísticos, dons intelectuais, dons morais. Você dá honra, não é pelo que a pessoa faz, é por quem ela é. E talvez ela esteja, provavelmente,
ela esteja fazendo algo muito diferente daquilo que ela foi chamada para ser. Amém? E assim como o Rodrigo estava explicando aqui mais cedo, nós somos chamados para a realeza e muitas vezes vivemos muito diferente disso. As pessoas chamadas para viver como filhos de Deus, como nós, às vezes estão vivendo como filhos do diabo. E a gente precisa honrá-las por quem elas verdadeiramente são e não por quem elas estão sendo enganadas a ser. Jonatas nos dá esse exemplo em 1 Samuel 18:4. O que Jonatas faz? Jonatas recebe a Davi. Quem era Davi? Quem era Davi? Susto mesmo. Claro, tá dormindo? Então, não fica brava comigo. Não, tá amarrado. Vai dormir em nome de Jesus. Tem uma boa noite de sono. Depois da aula. Na aula não. Então, Jonatas, o que ele fez, cara? Pegou Davi. Quem era Davi? O menor da casa do menor da menor tribo. O menor do menor do menor. E o que ele fez? Pegou a roupa dele, as vestes reais, entregou para Davi. Para quê? Para honrá-lo. Para que Davi, então, com aquelas vestes, pudesse receber as honras de um rei e ser tratado como tal. Ser tratado por ser quem ele sempre foi. De acordo com o seu chamado. Sempre foi. Sempre foi. Então Jonatas pegou e ele viu, e ele enxergou a identidade espiritual daquele homem. Ele fez uma coisa impensável. Compartilhou essa honra com ele. Fez com que aquele cara, que era o último dos últimos, fosse levantado à sua posição de príncipe, de rei. Esse é o nosso dever. Chegar para aquela pessoa que está sendo confundida pelo capeta, aquela pessoa que está sendo confundida a usar as substâncias entorpecentes que usa, a ter os relacionamentos que tem, a viver a vida que vive, e entregar o manto real para aquela pessoa, deve ser tratada como ela deve se tratar. E só quem pode fazer isso é um rei. Só quem pode fazer isso é um membro da realeza. Só você tem as vestes reais para dar para essa pessoa. E olha, meu irmão, eu quero te falar uma coisa incrível. Só você, o Rodrigo estava orando para cá, eu estava vendo, estava orando aqui no final, eu estava vendo, só você tem o chamado para o teu círculo de amizade. Sabe, você tem contato com pessoas que talvez nenhum outro tenha. Nenhum outro homem, nem outra mulher possa levar o evangelho da mesma forma. Você tem um ambiente especial, onde você vive, onde você trabalha, um ambiente onde você pode compartilhar essas vestes reais, e honrar, levantar essas pessoas para que elas vivam quem elas verdadeiramente são chamadas a viver. Jonatas fez isso. E Jesus? Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, Jesus, porém, entre vós sou como aquele que serve. Era o que Jesus Cristo fazia. Era o que Jesus Cristo fazia e faz. E continua fazendo através da tua vida. Servindo. Levando essa honra para as pessoas ao seu redor. Amém? O próximo slide, por favor, meu irmão. E aí eu quero te mostrar. A gente está falando das áreas de influência. A gente não vai falar diretamente sobre cada uma delas. Mas uma delas
é a religião. E nós, então, recebemos esse ensino da cultura de honra no primeiro ano e já começamos a aplicar em nossas vidas. Como fazer como Jonatas fez com Davi, como fazer como Jesus Cristo nos ensina, até por exemplo e por palavras, como dentro da igreja ou através dos nossos dons e da nossa função de sacerdote, né? Oração. Como é que você ora? Utilizando a cultura de honra, por exemplo. Uma vez, eu estava na escola sobrenatural, acho que foi o primeiro ou segundo ano, né? Não lembro qual que foi o primeiro ou segundo ano, e aí, olha que legal, chamaram o menino para orar por mim. Aí, cara, a gente devia fazer a nossa dinâmica, né? Um rapaz veio orar por mim e tal, e ele chegou para mim e fez assim: irmão, eu tô vendo um abismo, meu irmão, mas é profundo, é um negócio, é um abismo. Ai, meu Deus! Ele começou a se desesperar. Falou: meu Deus do céu, é muito profundo, não! Ai! E o cara começou a entrar no desespero. Eu falei: que isso, irmão? Repreende, irmão! Era pra mim mesmo, tá amarrado. Ele queria jogar um negócio desse pra cima de mim. Eu falei assim: meu irmão, repreende isso aí mesmo, você tá vendo isso na minha vida? E o cara, ele, né, teve essa visão e começou a suspirar, né? Suspirar, e já começou a se condoer por mim. Eu: meu irmão, repreende, meu irmão, que isso? Você viu uma coisa ruim, você repreende isso aí, eu não quero isso pra mim, não. Tem como impedir isso, meu irmão. E graças a Deus eu acho que foi impedido, em nome de Jesus. Já tem uns 10 anos pelo menos. E então, quando a gente vai orar, a gente ora trazendo a cultura de honra para a nossa oração. Então, muitas vezes eu já tive, por exemplo, a oportunidade, né, de orar por pessoas que, às vezes, Deus me revelou, né, estavam passando por um momento de infidelidade. Olha só, como é que você vai orar? Senhor! Queima! Senhor! Não. O que você vai fazer com a cultura de honra? Eu estava numa posição de discipulado, eu estava numa posição de confronto? Não. Em alguns momentos, sim. E aí a gente vai falar sobre confronto aqui. Estava em posição de confronto? Não. Como é que você vai orar pela pessoa com cultura de honra? É fazendo o contrário. Fazendo o contrário do que o diabo está fazendo. Porque o diabo, ele é quem? Ele é o acusador. Então eu falei assim: Senhor, olha só, esse verme. É justamente o contrário, porque ele sabe que ele é infiel, ele sabe que ele está agindo como um verme, por exemplo. Você fala assim: Senhor, eu declaro sobre a vida desse irmão integridade, fidelidade, esse homem que nasceu para viver uma vida de nobreza. Você está entendendo? É muitas vezes fazer o contrário do que o diabo está fazendo na vida dele. Por quê? É levantar ele, é dar as vestes reais para o cara. Não é bater nas costas dele e falar: pô, tu é o cara. Não é simplesmente, não é isso. Não é homenagear. Não. É tratar ele como ele foi chamado para viver. E ele está enganado. Então, como é que é a oração de acordo com a cultura de honra? É orar como ele deveria viver, de acordo com a sua verdadeira identidade. Isso significa muitas vezes falar o contrário do que você viu. Você o Senhor te revela. E a profecia. Eu já vi um pregador, foi profetizar, e ele chegou para a irmã e falou assim: adúltera! Esse Rodrigo lembra dessa história. Adúltera! É o contrário. É o contrário. O Senhor pode te dar e te colocar numa posição de confronto, e você vai fazer isso dentro de uma cultura de honra, num lugar seguro, que a gente vai aprender aqui a criar um lugar seguro para fazer isso. Mas quando o Senhor te dá uma profecia, por exemplo, te traz na frente da igreja, que foi o que aconteceu nesse caso.
Não foi aqui na igreja, não, graças a Deus. Não, é o contrário. Meu irmão, eu sinto que o Senhor está restaurando a sua integridade, o Senhor está te dando uma nova aliança, o Senhor está te levando a um novo estágio. É quebrando a obra do diabo e declarando aquilo que Deus tem preparado para aquela vida. Amém? Amém? Isso é oração, isso é profecia numa cultura de honra. Dentro de uma cultura de honra, como é que é pregação? Aquela pregação em que você vai menosprezar as pessoas, você vai menosprezar algum tipo de ideia, ou você vai falar, levar a palavra do Senhor, levantando, honrando, fazer com que as pessoas saiam da pregação se sentindo, como eu já presenciei, o cocô do cavalo do bandido, fazer com que as pessoas saiam de uma pregação sentindo medo. O primeiro ano da Escola Sobrenatural aqui também, quando a gente foi falar sobre batalha espiritual, pô, o nego saiu morrendo de medo, eu inclusive. Não foi, irmão? Irmão, onde é que está a cultura de honra nisso? A cultura de honra não é enxergar a identidade do outro? Ué, então é levantar o irmão. Mas como assim? O diabo é mais forte que Deus? Não é? Não, o Deus que habita no templo, que é você, tem te dado poder para vencer as obras malignas. Amém? Amém. Então, cultura de honra no evangelismo. Como é que é o evangelismo? Se arrependa ou você vai para o inferno, não é assim? Seu pecador. Meu irmão, tudo bem, o cara está pecando, o cara está errado. Mas não é quem ele é. Amém? Não é quem ele é. Então, evangelismo sobrenatural, olha só, você está vendo tudo isso que a gente vive no dia a dia? Vive através da nossa cultura sobrenatural? O evangelismo sobrenatural é levar quem a pessoa é levar ela. Certa vez eu estava advogando, e aí eu conheci um cara que trabalhava numa firma de importação, e, caraca, ele fazia tudo errado, meus irmãos. O que você pode imaginar? Fazia importação. Mas o cara fazia, e não era importação que ele fazia, era, como é que chama? Contrabando. Era contrabando, não era importação, era contrabando. E aí, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele individualmente, a minha esposa estava junto, eu falei para ele assim, cara, eu quero te dizer uma coisa, você é um homem honrado. Você lembra disso, Haru? A Haru é a minha esposa, aquela lá atrás. Você é um homem honrado, você é um homem que as pessoas, olha só, sabe por que as pessoas confiam em você? Porque realmente as pessoas confiavam nele, ele passava rasteiro em todo mundo. Sabe por que as pessoas confiam em você? Confiam em você porque você passa confiança, você passa honra, você passa dignidade. Você é um homem que carrega isso dentro de você. Sabe o que aconteceu com esse cara? Esse cara ele ficou extremo. Eu não falei nada para ele do que ele fazia. Eu sabia e ele não sabia que eu sabia. E deu uma semana, ele pediu demissão do emprego. Porque o cara estava extremamente constrangido. Ele não aguentava viver naquelas circunstâncias. E quando eu confrontei ele com quem ele realmente era, aquilo ali estava dentro dele. Só que o diabo estava falando o que no ouvido dele? Falando, cara, tu é um bandido, tu é um enganador. Mas quando o Espírito Santo chegou para ele, soprou no ouvido dele quem ele realmente era, aquilo ali somou com algo que já estava dentro dele. Uma semana ele pediu para sair da empresa. E foi trabalhar de forma honesta. Essa é a cultura de honra. Isso é a cultura de honra se manifestando através do evangelismo, através, como a gente viu, da oração, da profecia, da pregação, através do ministério. Nós somos um corpo, não é? Honrando cada parte do corpo. E assim eu fico muito feliz. E assim, para mim é uma grande alegria
fazer parte da família Verbo, eu me converti, eu cheguei aqui na igreja aí há 30 anos, né? 6 anos de idade. E os caras me chamaram um belo dia, reconheceram que o Senhor estava fazendo algo em mim, me chamaram para ser líder da igreja, um dos líderes da igreja. E eu falei, caramba, como é que pode? Porque eu sou aquele cara que contesto, eu sou aquele cara que coloco minhas opiniões, muitas vezes não concordo, mas eles tiveram a honra de entender que existia muitas vezes sabedoria ali e entender que a gente pode conviver com as diferenças. E como eu falei, é essa cultura de honra que faz as pessoas poderosas ficarem unidas. O ministério depende disso. O seu ministério depende disso. Independente daquilo que você faça na igreja, independente de qual é a sua igreja, essa cultura precisa se manifestar em você. Amém? O próximo slide, por favor, Tiagão. Será que você está pronto para viver uma cultura de honra?